Olá pessoal, meu nome é William, eu sou do canal Dinheiro e Companhia e eu estou aqui novamente para falar com você a respeito de fundos imobiliários. Você percebeu que eu gosto muito de imóveis, né? Mais do que de ações. Quando você compra uma ação, você se torna sócio dela. Quando você compra um fundo imobiliário, você se torna sócio de outras pessoas que compraram um imóvel, ok? Então, eu gosto muito de imóveis. Agora, eu queria falar sobre alguns mitos e verdades a respeito dos imóveis, ou melhor, dos fundos imobiliários. Tá? Cada vez eles são mais populares na Bolsa de Valores, né? Eles estão se popularizando. É um meio de você conseguir uma renda passiva, onde você vai receber dividendos mensais, certo? Normalmente são mensais, eles podem ser trimestrais ou semestrais. E o interessante é que 95% dos lucros são obrigatoriamente, eles precisam ser distribuídos. Eles são distribuídos obrigatoriamente aos cotistas, certo? É, Você pode ter duas categorias aqui, quando se trata de imóveis em si, tá? Pode ser também papéis, mas eu não gosto muito porque a rentabilidade é menor. Então, você pode ter LCI, certo? Letras de crédito imobiliário, e os CRIs, que é o CRI, né? Certificado de Recebimento Imobiliário, tá? Eu me lembro mais uma vez aqui de algumas conversas que eu tive com o Jubileu, meu amigo. Você deve conhecer o Jubileu, Kleber Campos. Um abraço, Kleber. É, Deixa o seu comentário aqui seu comentário aqui no vídeo, tá? Manda um abraço seu pro Kleber, tá bom? Ele é um grande amigo, a gente tem refletido várias vezes a respeito disso, porque a gente sonhava, né, nessa conversa, a gente começou a pensar, talvez a gente tenha começado a pensar juntos, né? Porque eu já penso isso há muitos anos, mas eu me lembro dele que ele queria comprar imóveis e eu também, e a gente começou a pensar de como é que a gente ia gerir isso, como é que a gente ia administrar isso, onde a gente ia comprar o imóvel, né? E o mais interessante é que quando você compra um fundo imobiliário, você delega isso a uma equipe de especialistas, para que você possa ter uma melhor gestão do imóvel. Então, se você não se preocupa com detalhes chatos como escritura, impostos, com taxas, com a vacância do imóvel, quer dizer, o cara tem interesse, o gestor tem interesse em ter uma alta rentabilidade, uma alta performance, porque ele quer receber aquela taxa de performance, né? Porque se o fundo dá mais lucro, um determinado patamar, ele vai receber uma taxa maior, né? É a comodidade de você contar com essa equipe de gestão, de especialistas que vão gerir o seu empreendimento. A possibilidade também de você dispor de pouco dinheiro, poucos recursos e mesmo com poucos recursos você ter diversificação. Então você compra lá um fundo de uma empresa de eletricidade, um outro fundo de uma empresa hoteleira, uma outra de galpão logístico, outra de shopping e outra de hospital. Pronto. Você está diversificado. Se você quiser colocar uma de energia eólica, também é bem-vinda, porque ela é uma energia renovável, que a tendência agora é isso aumentar no planeta. Então você pode começar esse seu investimento, essa sua maratona, com apenas R$ 100. Onde você compra um imóvel com R$ 100? E você vai comprar com R$ 100 imóveis comerciais. Né? Isso é muito interessante. Você vai diversificar nos setores elétrico, hoteleiro, bancário, energia eólica, galpão logístico, shopping, etc. Né? Então vamos ver agora alguns mitos e verdades relativos aos FIIs, que são os fundos de imobiliários, certo? A primeira verdade é que fundos imobiliários são renda variável. Isso é uma verdade. Ele é uma renda variável à medida em que ele é comercializado em bolsa de valores, em que a cota oscila para mais e para menos. Então, você corre riscos de haver perdas. Mas, apesar de tudo, apesar de ele ser negociado em bolsa de valores e estar sujeito à oferta e à demanda, então, quanto é dessas cotas? Porque assim, o fundo imobiliário oferta um número X de cotas.
Aí tem um monte de gente lá que quer comprar e tal, aí eles resolvem emitir mais cota, então ele aumenta o valor do fundo. Então, nessa primeira emissão, é a chamada IPO, é a primeira emissão das cotas do fundo. Então, eles arrecadam um valor X de reais lá. Normalmente são bilhões, né? Aí eles vão investem, mas se tem a mais demanda, eles investem também, certo? Eles lançam outra emissão para arrecadar mais dinheiro, para crescer o fundo e ter mais imóveis, certo? Então aí você vai tendo esse risco, é um risco que você tem, né, de perder. Por isso que quando você tem risco de perda, é importante você não colocar todo o seu patrimônio num determinado fundo. Se tiver algum problema, você vai perder só aquele percentual do seu patrimônio, certo? Então, a grosso modo, o fundo imobiliário é um grande condomínio de investidores, é onde se rateia os custos dos imóveis, certo? Todos eles, o custo da gestão e o custo dos imóveis, e os lucros obtidos com o aluguel, com a incorporação, com a venda, efetivamente. Então, quando você tem um fundo que vai locar, essa locação ela é um pouco mais linear, certo? Agora, quando você tem um fundo que vai investir na incorporação e venda de imóveis, então existem meses em que essa venda vai acontecer. Então, sobe muito a lucratividade, depois ela cai. Por que que ela teve essa oscilação? Porque houve a lucratividade, o imóvel foi vendido, então subiu lá nas alturas, certo? Então, geralmente, quem investe em fundo imobiliário está querendo ter dividendos e é a longo prazo, certo? Então, eles podem ser compostos tanto de imóveis físicos como de papéis, né? São os fundos de tijolo, que é os dos imóveis propriamente ditos, e os das letras, né? As letras de crédito imobiliário, que são os LCIs, e os CRIs, que são os certificados de recebíveis imobiliários. Então, comprando FIIs, você compra um percentual de cada um dos imóveis ou dos papéis daquele determinado fundo. E aí você vai receber 95%, você e todos os outros cotistas, 95% dos lucros obtidos. Necessariamente 95%. Ou seja, não é como os acionistas de uma empresa que são obrigados a distribuir apenas 25% dos lucros, certo? E aí essa rentabilidade ela é proporcional ao fundo. Perfeito? Após a primeira oferta, pode haver, que é chamada de IPO, pode haver uma outra, ou outras, ou muitas, certo? Quem adquiriu as cotas podem vender. Onde que ele vai vender? Na Bolsa de Valores. A comercialização das cotas vai ser feita lá na Bolsa de Valores. E aí a liquidez vai determinar você tem que ver qual é o fundo que está sendo comercializado na Bolsa. Isso determina que ele é um bom imóvel, um imóvel de liquidez. A segunda verdade que eu quero destacar eu posso ter renda mensal ao comprar cotas de FIIs, de fundos imobiliários, certo? Obrigatoriamente por lei, como eu disse, 95% dos lucros precisam ser distribuídos. Ou seja, você vai ter uma rentabilidade no mínimo semestral. Essa rentabilidade normalmente ela é distribuída mensalmente, tá? Na prática, os fundos eles distribuem mensalmente porque é interesse deles que fique caracterizado que é uma renda mensal, certo? Aqui no Brasil, no exterior, geralmente lá nos Estados Unidos, por exemplo, a rentabilidade ela é anual. Então se fala de salário sempre em termos anuais, quanto que você recebe por ano, né? Então, o valor pode variar. Quanto você vai receber de rentabilidade, depende se você teve vacância de um imóvel, se não, né? Quanto de vacância, quanto de inadimplência, se você tem um desenvolvimento, como eu disse lá do desenvolvimento, você investe o dinheiro, aí você tem uma rentabilidade pouca, baixa, de repente, bum, vendeu um monte de imóvel, então sobe a rentabilidade, certo? Então vai depender de como é o fundo, como ele se comporta, como que é o investimento ali em questão, certo? Os dividend yields,
Eles são os lucros distribuídos, podem ser reinvestidos. Lembra que eu falei no outro vídeo? Você compra uma cota de um determinado fundo, você recebe dividendo e esse dividendo você retorna para o fundo como investimento. Isso é bacana, dá para aumentar bastante a rentabilidade também, tá? A terceira verdade é eu preciso diversificar a carteira. Isso é muito importante. Você precisa diversificar a carteira, porque se você não diversificar a carteira, na medida que você diversifica a carteira, você tem proteção de possíveis perdas, tá? É, Quando você compra diretamente, você não pode diversificar, é aquele valor e pronto. Então, duas maneiras de você diversificar. Você pode comprar vários fundos com diferentes setores, como eu disse, né? Logístico, hoteleiro, bancário, elétrico. E você pode também adquirir fundos de fundos, são chamados FOFs. Eles compram cotas de vários fundos imobiliários. E aí eles podem imóveis comerciais e alugados, né? Eu preciso saber também quais são os tipos de contrato, contratos típicos ou contratos atípicos, certo?